capítulo 14. Números capítulo 14, quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, diga: me ajuda, Jesus. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Nos diz assim: então levantou-se toda a congregação e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morreramos na terra do Egito, ou se morreramos neste deserto? E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos será melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantaremos um capitão ou um líder e voltaremos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não o temais. Diga glória a Deus. Amém. Podeis sentar. Aqui nós temos uma passagem que fala a respeito dos filhos de Israel. Aqui, se nós lermos o capítulo 13 de Números, nós vamos ver que Moisés dá uma ordem e faz uma seleção de 12 espias para espiar a terra de Canaã, e eles estavam bem perto do alcance desta terra. E foram esses 12 espias, entre eles, cada líder de uma tribo, e entre eles estava Josué e Calebe. E depois de alguns dias, 40 dias, retornaram os espias com as novidades. Só que 10 daqueles espias viram que a terra era boa, tinha leite e mel, manava leite e mel, era uma terra produtiva. Só que os que habitavam lá eram gigantes, homens enormes, de praticamente 3 metros de altura, 2,90, 3 metros de altura. Uns chegavam a 3,10, segundo os historiadores, segundo o historiador José, da história do cristianismo, e da história da igreja, e da história do povo de Israel. Então eles olharam a princípio para os habitantes daquela terra, e eles viram gigantes. Quando eles viram os gigantes, no versículo 9 nós lemos ali que eles temeram, entrou um medo neles. E é nesse ponto aqui que eu quero me ater um pouco, a respeito do medo. O título da minha mensagem é: do medo ao sucesso. Quantos de nós já não tivemos medo? Alguém aqui nunca teve medo de nada? Você nunca ficou com medo de nada? Levanta a mão se você teve medo. É isso, levanta a mão se você teve medo. Às vezes medo da própria sombra, às vezes medo de uma palavra lançada, às vezes medo porque você foi afrontado no serviço, às vezes medo porque tentaram
dia brigar com você, ou medo de algum desafio, medo de algo novo. O medo, ele tem dois pontos. Existe um medo bom, saudável, e o medo ruim. Mas o medo é um sentimento que cada um de nós já experimentou alguma vez. Então o medo, no dicionário, ele é um substantivo masculino, e no latim ele é meto, que significa perturbação, resultante da ideia de um perigo real, ou da presença de alguma coisa estranha ou perigosa, pavor, susto ou terror. Então o medo geralmente é a presença de algo novo, uma situação nova na nossa vida, e nos causa esse constrangimento. Agora eu queria citar aqui algumas coisas aqui que você vai achar interessante, porque às vezes nós não temos esse entendimento, essa noção. Quero citar alguns medos aqui. A glutofobia, medo de tomar banho. Você já viu que tem gente que tem medo de tomar banho? A glutofobia. A cluofobia, medo de horror exagerado à escuridão. A hemofobia, medo de agulhas de injeção ou objetos pontudos. Conheço uma pessoa assim, que ela vê uma agulha, ela faz um escândalo, ela bota uma clínica, um hospital, uma farmácia abaixo, se esperneia, que tem que 4 segurar para ela tomar a injeção. Eu conheço uma pessoa assim. Brontofobia, medo de trovões e relâmpagos. Conheço uma pessoa assim, na verdade é parente dessa que tem medo de farmácia, tem medo de injeção, desculpe. Dentrofobia, medo de árvores. Você consegue ter uma noção disso? Escopofobia ou escopotofobia, medo de estar sendo olhado. Falacrofobia, medo de tornar-se careca. Falacrofobia, Jesus da glória. Gnosiofobia, medo do conhecimento. Tem gente que tem medo de coisas novas, de conhecer alguma coisa nova. Não, para ela é o mundinho dela e acabou-se. Malaxofobia, medo de amar. Tem gente que tem medo de amar por algum trauma, alguma situação contrária, alguma ação do inferno. A pessoa se fecha e não quer amar ninguém, não quer relacionamento com ninguém, não quer intimidade com ninguém, não quer conversa com ninguém, se fecha. Teofobia, medo de Deus ou da religião. Tem gente que tem pavor. Você vai falar de Jesus, a pessoa parece que está escutando que você está falando do diabo, porque tem uma versão. Eu já preguei para pessoas assim. Uma pessoa enferma no fundo da cama, uma senhora de idade, quase morrendo, falando de Jesus. A senhora gostaria de aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Não, vamos deixar para um outro dia. Tonitrofobia, medo de trovão, já falei. Uiofobia, medo dos próprios filhos, medo da prole. Tem pessoas que têm medo dos filhos, coisa doida isso. Xilofobia, medo de objetos de madeiras ou de floresta. E eclesiofobia, medo de igreja. Isso tem bastante. Tem muita gente que tem medo de igreja. Não é o nosso caso. Isso acontece mais lá para o exterior, em outros países, lá para a Colômbia, né? Para cá não existe tanto, né? Aqui para o Paraguai, né? Quem sabe lá para os Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem muito isso não. Agora o medo, todo homem tem experimentado, como eu falei. Mas é preciso lembrar que o medo, ele pode ser bom ou pode ser ruim. O medo bom é aquele medo que nos alerta, ou faz nos ficarmos alerta.
Eu estou na beira de um rio e eu não sei nadar. O medo vai me trazer uma segurança, é algo bom, vai fazer com que eu não venha de encontro ao perigo. No atravessar a rua, o medo, o alerta, não, eu tenho que olhar e tal, não, hora que não tiver ninguém eu atravesso, é algo saudável. Existem medos que eles são saudáveis. Vem alguém, em nome de Jesus não, mas de repente vem alguém para assaltar você. Você é machão, daquele um que não enxerga nada, já quer sair batendo em todo mundo. Aí quando vem alguém com revólver, você não tem medo, sai no tapa e leva um tiro na cara. Adiantou? Agora, se você tem aquele medo saudável, você dá um passo atrás, você recua, aí deixa de ser machão naquele momento, fica quietinho, e o cara sai, aí você preservou a tua vida. É um medo saudável. Agora existem medos que são ruins, e eles podem nos paralisar, ele pode consumir a nossa vida. É o lado ruim do medo. E o que nós queremos olhar hoje é esse respeito desse medo. Ali nós lemos aqui nesse versículo 14 que Moisés havia tirado o povo da escravidão do Egito e estava conduzindo eles à terra prometida. Só que num determinado ponto, os 10 líderes, os 12 na verdade, dentre os 12, os 10 líderes que viram a terra, presenciaram a terra, viram que era a promessa de Deus, deixaram entrar um medo. Ali era um medo que ia levar o povo à ruína, ao fracasso, à derrota e à falência e à morte. O medo, ele traz pavor sobre a vida das pessoas, e ele nos traz ele distorce a nossa ótica e faz nós vermos coisas que não são reais. É uma ação do inferno que nos leva a distorcer a nossa visão e termos um entendimento e uma visão distorcida do que é a realidade. Porque nós temos que andar por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos. Porque se nós andássemos por aquilo que nós vemos, nós nunca estaríamos neste lugar. Se nós andássemos por aquilo que nós vemos, nós já tínhamos desistido há muito tempo. Agora tem pessoas que andam por aquilo que elas vejam, elas olham, elas enxergam, e muitas já ficaram para trás. Por que eu estou pregando essa mensagem? Uma mensagem de domingo. Talvez eu deveria pregar sobre amor, sobre Jesus, sobre isso e sobre aquilo, mas porque foi uma palavra que o Espírito de Deus tocou no meu coração, que houve uma investida muito forte nas nossas vidas, trazendo um espírito de medo. O inferno desativou, Satanás desativou no inferno um espírito de medo, para fazer nós retrocedermos. Eu sei que muitas pessoas aqui, no decorrer de um mês, 2 meses atrás, passou na mente: será que o que eu estou fazendo está certo? Será que é isso realmente? Porque o medo, ele causa dúvida, e o medo e a dúvida é fé ao contrário. E eu estou pregando hoje para dar um fim nessa ação do inferno sobre as nossas vidas. Eu estou ministrando hoje na certeza que é uma palavra de revelação de Deus, e quando o diabo é revelado, ele está derrotado naquela área. Ele anda ao derredor, se escondendo, e daqui e dali, mas quando ele é revelado, o Espírito de Deus revela para nós, os dias dele já está contado. Diga assim: eu não devo ter medo das coisas novas
que Deus tem para mim. Olha para o teu irmão, olha bem no olhinho dele e diz assim: meu amado irmão, não tenha medo. Diz para ele assim: você está posicionado no reino, e Deus te posicionou no lugar certo. Fala para ele, prega para ele assim com autoridade. Olha para ele assim e diz assim: não tem medo, meu irmão. Os israelitas não podiam ver como era possível para eles tomar a terra de um povo tão forte. Isso nos leva a pensar e a raciocinar como a seta do inferno foi violenta. Porque essa ação do inferno não veio sobre alguns do povo. As 12 tribos de Israel foi escolhido um líder de cada tribo. Seria a mesma coisa que pegar aqui em Joinville 12 pastores, canela de fogo, e mandar para uma missão e 10 voltar e dizer assim: não dá. Você já pensou nisso? Como é violento a ação do inimigo? Eu queria mostrar aqui 4 perigos que o medo pode causar. O primeiro, o medo nos faz olhar para trás ao invés de avançar. No versículo 2 diz: e todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. Eles dizem: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Eles estavam olhando para trás. Há algo novo para nós neste lugar. Tem algo preparado para nós, pronto para nós, reservado para nós, neste lugar, neste tempo, nesta época. E nós não podemos olhar e voltar para trás. Nós não podemos voltar para trás. O versículo 3 diz assim: e porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, e para nossas mulheres e nossas crianças, para que sejam presas, não seria melhor voltar ao Egito? Jesus da glória, diga assim: Jesus da glória. Versículo 4, diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltamos ao Egito. Eles queriam tirar a função de líder de Moisés, levantaram outro líder para eles voltar ao Egito. É a mesma coisa que você tivesse numa geografia aonde você estava morrendo, aonde você não tinha mais uma perspectiva de crescimento, aonde o teu lado espiritual estava sendo sufocado, aonde você já não tinha mais poder de ação contra a ação do inimigo, aonde o espírito de depressão te consumia, aonde a ação do inferno te cercava e não tinha ninguém para te socorrer. Ainda aqueles que estivessem à tua volta diziam assim: ei, vamos ficar no Egito, é aqui que nós temos que ficar. Surgisse alguém e dissesse: olha, eu tenho um lugar, eu tenho uma promessa, tem algo que vai ser da parte de Deus, e nós vamos romper, nós vamos crescer, nós vamos desenvolver, Deus vai operar, Deus vai ministrar. Não, deixa eu aqui no Egito, comendo cebola, alho, comendo pepino, porque cebola e alho fede. Em outras palavras, dizendo: deixa eu ficar fedido aqui onde eu estou. Diga assim: medo. Diga: o povo de Israel estava com medo do novo. Aí eu digo para você, se fosse um coleguinha do lado, se fosse um parente, se fosse um irmão que dissesse para você que tinha uma terra prometida, ainda vai.
Mas era Deus que deu uma promessa para eles. Não foi qualquer um. Eles ficaram com uma fé vacilante. O povo vacilou. O povo estava tão assustado que eles queriam voltar urgentemente. E eles queriam voltar ao cativeiro. Eles queriam, em vez de tomar posse da terra que Deus havia prometido, eles queriam retroceder. Nós temos um novo desafio aqui neste lugar. Nós temos uma promessa de Deus estabelecida para esse lugar. Agora eu pergunto para vocês: nós vamos andar por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós cremos? Pergunta para o teu irmão aí. Eles tiveram um foco errado. Em vez de olhar para frente, as pessoas olhavam para trás. Isso é algo resultante do medo. Medo do novo, medo do sobrenatural, medo do que Deus vai fazer. A isso, medo, ele acaba ocupando o lugar da fé, porque o medo e a dúvida é o oposto da fé. E elas estiveram face a face com Deus, eles tiveram um contato com Deus antes de chegar na terra. Eles viram Moisés subir no monte, eles viram a glória de Deus resplandecer em Moisés, eles viram a praga do Egito, eles viram Moisés bater na rocha e sair água, eles presenciaram milagres, e eles voltaram. Eles estavam andando por aquilo que eles estavam acostumados a ver. Temos que ver sinais, maravilhas e milagres? Temos, mas temos que crer nas promessas de Deus também, para esse tempo, para essa geração. E as promessas de Deus, elas estão lá na frente, e eu vou alcançar mediante a minha fé. Qual é o tamanho da minha fé? A minha fé está acima do medo? A minha fé está emparelhada com medo? A minha fé está abaixo, o medo já está dominando? Como é que está a minha fé? Não podemos ter um medo doentio. Paulo, Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mais uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo dizia assim: ei, passou, passou. Não posso viver de coisas do passado. Cada dia é um dia novo, e cada dia é uma promessa de Deus, e cada dia é uma conquista, e cada dia é um passo a mais, e cada dia é um aumento de fé, cada dia é uma busca mais do Senhor, cada dia é aumentar a minha crença nas promessas de Deus. Cada dia é um dia novo, e a minha fé tem que ser renovada. E tem pessoas que batem o medo e acabam, se ninguém mexer com elas, está bom. Eles estavam prontos para conquistar a terra. No versículo 20 do verso 14 diz: e disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei, porém tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz,
não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram o verá. Daquele dia lá, Deus fez o povo voltar e caminhou 40 anos no deserto, pela murmuração deles, pela falta de fé deles, por eles deixarem o diabo entrar na mente deles. E todos aqueles de 20 anos para baixo, fora Josué e Calebe, morreram no deserto. Deus mostrando que todo aquele que retrocede, todo aquele que não está disposto a pegar a promessa e a bênção de Deus, morre no caminho, desfalece no caminho. Pastor, mas Deus é mau? Não, a pessoa que é má porque não quer e não acredita nas promessas. Nós fizemos jejum, nós oramos, nós buscamos, e nesse enrosco todo, o diabo fica violento. Ele se levanta contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha situação, contra a minha geografia. Ele é um louco dando cabeçada para tudo quanto é jeito. Se eu não tiver o discernimento, o medo, entra. Pastor, mas eu não tinha feito jejum, aconteceu isso. Isso é uma consequência do medo e uma ação do inferno na mente das pessoas. Aquilo já ia te acontecer de alguma maneira. Não é porque tu fez o jejum, não é porque tu está orando. Deus quer um povo forte. Deus quer um povo que seja visionário. Deus quer um povo que esteja disposto a destruir a ação do inferno. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar? O medo nos faz olhar para trás ao invés de olharmos para a frente. Quem está aí, diga glória a Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Eu pensei que eu estava sozinho aqui. Segundo, o medo nos faz viver com limitadas bênçãos em vez de fé. Nós acabamos esquecendo o poder de Deus sobre as nossas vidas, ou o poder de Deus daquilo que Deus faz. O povo tinha presenciado tudo aquilo que Deus tinha feito. Diga glória a Deus. O medo ele nos faz esquecer do poder de Deus. Nós nos concentramos em nossos problemas ao invés de nos concentrar no poder de Deus. Veio um problema, veio uma tribulação, veio uma situação. Pronto. Deu um branco e eu só vejo o preto. Só o problema. Fico com a minha mente, com a minha visão voltado para o problema. Agora, quem poderá nos defender? E o ser humano ele tem uma tendência tão incrível, que apareceu alguma coisa, ele esquece de tudo, ele só pensa naquilo. Até a maioria dos cristãos, depois de alguns minutos, quem sabe algumas horas, dá um: ai, mas eu sou cristão. Ah, tá, mas tem isso para fazer, tem aquilo, aquele outro. O medo tem derrotado muitas pessoas na humanidade. O medo tem levado as pessoas à destruição, à derrota e à falência. Nós nos esquecemos da provisão de Deus, de tudo aquilo que Deus
tem nos provido. Em Filipenses 4,19 diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus tem nos suprido, é uma promessa, Ele vai nos suprir. Pastor, mas para que tanta tribulação e por que tanto problema, pastor?